É com gratidão que a gente, mais uma vez, volta aqui. Fiquei admirado aqui com as pessoas que estão a visitar-nos, né? Uma de Ebenezer, porque nós somos originários lá da igreja do Centenário, que é pertinho de Ebenezer. E essa turma aqui lá de Itaquera e Arthur Arvim, porque a gente está sediado lá em Arthur Arvim, não é? Ali na cidade, aí Carvalho, onde minha irmã mora. Alegria vê-los aqui também, viu? E, meus irmãos, acho que aqui nós viemos uma ou duas vezes. Já faz um bocado de tempo, cerca de 10 anos atrás, um pouco mais, quando tivemos aqui um culto das 7 palavras. O púlpito não era assim, era diferente, não é? E pelo que eu me recordo, foi a última vez que estive cá. Depois fomos para o trabalho da igreja presbiteriana no interior de São Paulo, Martinópolis, pela segunda vez. E de lá a gente foi para o campo missionário. A gente quem? Eu e a Ivone. Eu peço que a Ivone coloque-se de pé, né? Olha lá para trás também. Então, nós estamos juntos, né? A Ivone não tem mais os pais, faleceram enquanto a gente esteve no campo missionário. Logo nos primeiros meses, o pai faleceu, posteriormente, 2 anos depois, a mãe. E também não temos filhos, então, literalmente somos eu e ela, né? E estamos juntos, com a graça de Deus, servindo ao Senhor já há um bocado de tempo, né? Alguns anos. Aí, deu certo? Tá bom, né? Ok, maravilha. Tá bem, meus irmãos. Eu só queria ler um versículo lá de Atos. Eu peço que o irmão abra também. Eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu não vou me preocupar em passar todos os slides para o irmão, mas nem sonho com isso. Tem 40 e tantos slides, tem vídeo, eu não vou chegar lá, mas de jeito nenhum. Não é a intenção fazer isso, não. Mas eu vou pontuar alguns slides, e lá no fim a gente abre também para pergunta, porque às vezes a gente fala, e uma pergunta que está lá guardadinha não foi respondida, não é? Então eu peço que alguém, quando faltar 15 para meio-dia, me avise. Pastor, olha... Aí o padre, e a gente vai, tá bom, meus irmãos? Por gentileza. Então, Atos, capítulo, vou no 14 agora. É um texto já lido, mas chama atenção. Observe, 24 até o 28. Atravessando a Psídia, então, a viagem missionária de Paulo e Barnabé, foi a primeira, não é? Eles estão de retorno para Antioquia. Dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. É interessante essa declaração, porque lá no começo o Espírito Santo falou para separá-los para a obra que eles tinham para fazer, e agora fala, a obra foi cumprida. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Isso me chama muita atenção nesse texto, porque quando você lê a primeira viagem missionária, houve muito acontecimento. Coisas boas, coisas menos boas. E a gente tem a tendência de falar que as coisas boas somos nós que fazemos, né? Mas não é essa a linguagem de Paulo e Barnabé. Não foi esse tipo de linguagem que eles usaram, de que nós fizemos. Mas quanto Deus fez, foi o que é narrado, né? Verso 27, ali chegados, reunidos à igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, não é? E como abrir aos gentios a porta da fé, não é para a fé. Os gentios vieram da fé porque Deus abriu a porta. E Deus usou Paulo e Barnabé. Então Deus é quem usa a igreja, meus irmãos. Nos cumpre obedecer e fazer, e orar. Mas quem faz a obra é Deus. Quem permite que a gente passe dias difíceis e bons dias é Deus. E é bom saber disso. Ai de nós se dependesse de nós, não é? Ai de nós. Graças a Ele, depende dEle. O que nos cumpre é obedecer a sua voz, ao seu mando, não é? Então aqui nós estamos para falar um pouco do trabalho missionário, para relatar um pouco, não é, meus irmãos, desse período. Aqui eu faço uma exposição, eu não quero gastar tanto tempo aqui assim, mas eu vou pôr já até direto. Mas aqui uma linha do tempo, nós nascemos na igreja presbiteriana, tanto eu como a Ivone, aqui mesmo em São Paulo, capital.
A Ivone foi a primeira que se envolveu com o trabalho missionário, através lá do JV, Jovens da Verdade. Aí o período que nós casamos, em 89, foi quando eu fui ordenado presbítero, regente, numa igreja na favela da Parque Novo Mundo, junto à favela, um trabalho bastante desafiador. Foi nesse período do presbiterato que nos conduzimos ao seminário, aí foi o período que nós conhecemos o pastor Ageu, e foi sendo construída uma amizade, e dali houve outras oportunidades de estudo que a gente foi seguindo, conforme o Senhor nos abria a porta. Então, desde 99, nós estamos no pastorado. Fui pastor primeiramente no interior de São Paulo. Eu saí da capital, fui pastorear em Martinópolis, durante 2 períodos, no começo do ministério, e antes de ir para o campo missionário, a gente esteve no trabalho em Martinópolis. 24 anos, dos quais 8 anos no campo missionário. E temos também, ajudado no trabalho de professor, tanto na faculdade, quando eu vivia no Brasil, na universidade, e hoje em dia também aí no trabalho com a Faculdade Internacional de Teologia Reformada, que é conhecida, não é? Vários irmãos aqui, eu suponho que conhecem. A gente conta um pouco da nossa história, meus irmãos, que eu sei que, pelo menos que eu bato os olhos assim, eu não conheço os irmãos, e a gente tenta fazer-nos um pouquinho conhecido para os irmãos, não é? Mas tivemos um tempo fazendo lá o CFM e CTM, que são 2 cursos de formação missionária. Então, quem pensa em ir para o trabalho missionário, né, às vezes fica empolgado, olha, vou arrumar as malas aí, eu vou desfazer tudo de que tem e vou embora. E as coisas não são assim. As coisas são românticas, mas não são tão românticas assim. Ela tem mais a ver com aridez, não é? O romance mas tem mais a ver com luta, não é? Com esforço. Então a gente teve que investir, mesmo já no pastorado há vários anos, não é? Há 20 anos, cerca de 20 anos, fomos de volta para fazer treinamento missionário, estudar coisas que a gente já tinha estudado, fazer estágio, apresentar projeto para a PMT. Ninguém vai dentro da PMT, não vai para o campo missionário sem ter um projeto. É importante fazer o projeto, para saber o que você vai fazer, ter consciência daquilo. Então não é só ter uma ideia, ter vontade, é bom ter, mas não basta. Você ter projeto, escrever esse projeto, verificar se ele está certo, expor a crítica, não é? Agora, quarta-feira, eu vou apresentar um novo projeto para a PMT, não é? Eu e ela. Já passei pela crítica, pelo menos de alguma parte dos meus colegas, porque eu distribuí para alguns coordenadores que fizeram críticas, olha, acerta aqui, acerta ali. Isso é importante para nós. Não é? Então, quem aqui pensa em ir para o trabalho missionário, já vá sabendo desses detalhes, se é que já não sabe, não é? Se é que já não sabe. Então, nós apresentamos esse projeto, que leva esse título aí, Esperança para Portugal, a levar o Evangelho da Graça aos portugueses. Eu penso que, basicamente, é isso que fazemos. A gente quer que o português conheça Jesus Cristo. Queremos que ele seja reconciliado. E o meio pelo qual, o meio que Deus nos dá para isso, é a pregação do Evangelho. Como crerão, se não há quem pregue? Pode ter muita coisa importante para se fazer num campo missionário, trabalho social, tal, pode ser tudo muito importante, mas sem evangelização, sem levar o Evangelho, não há salvação, não é? Então é primordial que o mundo conheça Cristo através da pregação da palavra, não é? Isso é fundamental, daí o nome desse projeto é assim. Nosso objetivo, meus irmãos, é que lá, glorificar a Deus com desenvolvimento e plantio de igrejas reformadas, calvinistas, saudáveis e missionárias em Portugal. Isso, para nós, essa frase toda já dá muito trabalho para a gente, não é? Porque existe alguns grupos lá, existe. E no cômputo geral, se a gente olhar as estatísticas, os evangélicos no Brasil você vai sentir 2 ventos. O vento daquele grupo de pessoas que estão a chegar, mas historicamente é daqueles que estão a sair. E o que estão a sair é maior do que aqueles que estão a chegar, não é? Então diminuiu bastante o número de evangélicos em Portugal, embora tenha crescido o número de evangélicos nos últimos anos, não é? Então existem algumas denominações.
Denominações calvinistas nós contamos aí nas mãos da gente, um grupo muito pequeno. Nós temos a igreja presbiteriana liberal e temos a igreja presbiteriana cristã de Portugal, que tem parceria conosco, a igreja presbiteriana do Brasil. A igreja presbiteriana liberal, quem prega é um homossexual, uma lésbica. Então aí você vai sentindo o termômetro do que há por ali. Há inúmeras igrejas pentecostais. A grande maioria dos grupos religiosos não tem formação, não tem bagagem doutrinária teológica. Então, reina muita confusão em termos de fé, embora sejamos um grupo pequeno. Qual é esse número pequeno? Estatisticamente, menos de 1% da população. E mesmo nesse pequenininho grupo, há muita confusão. O Evangelho, a porta para entrar o Evangelho novamente em Portugal, aconteceu agora em 1975, com a lei de liberdade religiosa, que funciona muito bem no papel, na teoria. Por quê? Porque quando você vai lá para alugar um pequeno espaço, você como evangélico, você tem dificuldade, dá uma resistência. Daí que, onde é que acontecem as reuniões das igrejas evangélicas? A maioria não tem templo como nós costumamos nomear o prédio, não é? Nós nomeamos esse prédio aqui de templo, embora o templo seja a gente, né? Mas lá não há, ou há, todavia são raros. A maioria das reuniões acontecem em pequenas lojas, caves. Caves é lugar para guardar vinho, ou lugar para guardar o carro na garagem. Basicamente é assim. E nós estamos numa pequena loja, né? Um dos nossos trabalhos. A maioria, se não todos os nossos trabalhos, estão em lojas, pequenas lojas. Algumas são próprias da denominação, só que a maioria é loja alugada. Lá a gente fala arrendada, não é? E foi uma coisa boa que os nossos irmãos norte-americanos fizeram quando foram para lá. Eles não investiram tanto em educação, mas eles compraram algumas lojas em Lisboa. Então, nos momentos de muita fraqueza da igreja, o facto de ter espaço para reunir, mesmo não tendo recurso, ajudou a igreja a andar. Porque tinha locais para se reunir no frio extremo, na chuva extrema, não é? Ou no calor extremo. Então isso ajudou muito. O nosso objetivo então é ajudar aquelas igrejas que existem e abrir outras, e plantar outras, não é? Mas que sejam da mesma fé. Nós não temos ido lá, não estamos há 8 anos no campo. Poderia ser o caso de estarmos a plantar uma igreja liberal, pelo menos seria honesto, não é? Ou uma igreja pentecostal, seria igualmente justo, mas não é a nossa finalidade. Nossa finalidade é que a gente possa colaborar para plantar igrejas de fé calvinista, reformada como as nossas, nomeadamente são no Brasil, saudáveis, e que possam também elas ser missionárias. Um dia o Brasil recebeu muito missionário, não é? Os irmãos devem saber isso de cátedra, mas o Brasil recebeu um bocado de missionário. Hoje em dia nós temos muitos evangélicos, muitas denominações, né, espalhadas pelo Brasil, para todo lado que vamos tem uma igreja. E hoje o Brasil exporta, né? O Brasil manda missionários, manda ser mais de 250 missionários para a PMT só no campo transcultural. Que bênção, é pouco ainda, mas já é uma bênção. Quiçá queira o Senhor que Portugal venha a ser assim. Então, para que isso aconteça, nós temos que agir um pouquinho diferente da forma pela qual os missionários agiram no Brasil. Sermos não muito paternalistas, não é? Mas ajudar a igreja local a crescer e tentar crescer do ponto de vista daquilo que lhes compete com o seu próprio trabalho. Evitar depender de ajuda externa. Mas nem tudo é possível fazer. Então a gente recorre à ajuda externa, não é? Então a gente anda sempre de olho nesses dois aspectos. Nosso modo de trabalhar é esse, meus irmãos: fortalecer igrejas locais,
visitando, pregação, ensino, treinar a liderança. Então a gente tem investido, esses últimos tempos tem surgido muito disso, de treinamento de diáconos, presbíteros, pastores, de 3 formas: através de encontros locais, em igrejas, A ou B, através da plataforma da FITREF, que tem sido uma bênção muito grande, porque a gente vai para o mundo afora, né? Desde que fale em língua portuguesa, né? Ainda que seja da Angola, ou Portugal, ou que esteja em qualquer outro sítio, desde que fale a língua portuguesa, mas vulgar para nós, conseguimos fazer. E também com expansão, que significa que a gente vai nas aldeias. Na verdade, antes de irmos para lá, 3 anos antes, a gente já ia procurando construir relacionamentos com os portugueses das aldeias. E quando lá chegamos, antes da pandemia, a gente teve condições de visitar as aldeias e começar a fazer estabelecer contatos com os portugueses. Deixa eu fazer uma pergunta. Há algum português aqui? Pronto, está bem. Bom, eu sou português por tabela, né? Porque minha mãe era portuguesa e eu fiz a cidadania portuguesa, minha esposa também, não é? Muito bem, deixa eu ir mais adiante. Ih, meu irmão, fiz o que eu não devia aqui. Quem que me ajuda? Aqui a gente vai. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Está aí a chegada no campo. Tem 8 anos que estamos lá. Nós ficamos 2 anos em Lisboa, embora o projeto devia ter sede no Porto, mas quando chegamos lá, houve outras necessidades e o entendimento geral foi que a gente ficasse em Lisboa. Ficamos 2 anos e aquele período foi um treinamento, porque quando chegou na igreja tinha 6 pessoas, 6 vidas portuguesas, né? Depois uma irmã angolana e alguns brasileiros, davam 12 vidas. E foi doído, meus irmãos, porque a igreja tinha 30 e poucos anos. E uma igreja que já teve 100 e poucos, 150 membros. E até entender o que acontece em Portugal, no meio evangélico, é que você vai poder ajudar mais, mas leva um tempo para você aprender, para entender o que está acontecendo, não é? E culminou também os nossos 6 anos no Porto, também 6 anos com a faculdade lá. Aí uma foto aí da parte do continente europeu, Portugal está ali, não é? Aí o mapa do país, Porto é onde nós estamos, está aí uma fotinho, não é? No Porto. Quem não foi lá, vai, é muito bonito. Eu encorajo, vá lá. Do ponto de vista estético, Portugal é realmente um lugar para você fazer turismo. Portugal é muito turístico. E você não pode negar o que há de bom na terra. O Brasil também tem muita coisa boa, a gente não pode negar o que há de bom no Brasil, não é? Há muita coisa ruim. Portugal também é muita coisa ruim, mas há muita beleza, né? Então, Portugal atrai muito turista do mundo todo. Portugal é praticamente a praia da Europa, né? Não é o mais, mas é um dos lugares mais quentes no verão. Então os turistas vêm de outros países europeus e vão para as praias portuguesas, e os habitantes de Portugal têm que sair para dar espaço. É quase que assim mesmo, porque você não consegue andar muito perto da água, do mar, na época de verão, de alto verão. Então, as férias são no mesmo período. Então, para os portugueses e para os outros países, então, isso torna mais densa a região, não é? Os turistas vêm ao mesmo tempo. E para mim esse é um mapa importante, meus irmãos. Eu falei lá que Portugal é muito bonito. Aqui a gente não fala, não está escrito nada do que eu vou passar a dizer aqui. É verdade, há muita beleza em Portugal. Eu acho que todos que possam ir farão um bom passeio, vão comer bem, aliás, não é? Mas não fique só nisso, não é? Vá além do que os teus olhos podem ver. E se você conseguir ficar mais tempo, fique mais tempo. Se você está interessado na obra missionária, fique mais tempo, fique mais de que meses.
E passe a deixar de lado as questões turísticas, a beleza do país, a comida. Passe a olhar mais para as pessoas. Passe a falar sobre fé. Aí você vai começar a perceber que você está a pisar num terreno duro, num terreno pós-cristão. É nomeado de cristão? Estatisticamente 90% a 92% da população é católica romana, mas é nominal. E o povo é fechado ao Evangelho, é resistente ao Evangelho. Então as igrejas não se desenvolvem com facilidade em Portugal. Tanto é que, estatisticamente, a maioria das igrejas rondam em torno de 20 pessoas. Então falar uma igreja de 6, 10, está tudo bem. 20, poxa, já está na média. 40, 50, opa, já tem uma igreja grande ali. Já chama atenção. Já chama atenção. Então, quando você entra no terreno, passa a viver e conviver com as pessoas, você começa a ter um outro olhar para o país, sabe? Você começa a ficar com o coração mais apertado. Aí você vai orar mais, você vai querer se aproximar das pessoas que querem partilhar o Evangelho. Você quer que elas venham ao conhecimento da verdade. Elas não querem ouvir o Evangelho, porque é um país pós-cristão. Supõe eles que já sabem. Supõe que o que você vai dizer, ele já sabe há muito e muito tempo atrás. Você, eu, estamos atrasados, digamos assim, né? Então isso cria bloqueios que a gente tem que vencer, não é? E isso leva tempo. Então esse mapa, ele reflete um pouco dos acontecimentos históricos aí dos últimos 8 anos, né? Quando nós chegamos lá, a equipe, né, nós tínhamos lá 5 trabalhos, 1, 2, 3, 4, 5. Então essa região aqui é Lisboa, onde está concentrado a maior parte dos trabalhos da igreja presbiteriana. Barreiro, Telheiras, Campo de Ourique e Carnaxide. Barreiro é do lado de lá do Rio Tejo. E as outras igrejas são do lado de cá, do Rio Tejo, perto mesmo do grande centro de Lisboa, não é? Todos esses trabalhos têm sede própria, menos lá no norte, que é Paz de Ferreira, que é uma região gélida, muito fria. Um pastor conhecido nosso aqui, o Erasmo, lá de Piracicaba, quando viveu uns anos lá, ele, a esposa e os filhos, diziam que aquilo era um freezer. Eu tinha que manter o aquecedor ligado manhã, tarde e noite. Era mais caro pagar o aquecimento do que pagar o aluguel da casa, né? Porque como é que faz? Você tem que viver ali e o lugar é gelado. E o brasileiro, né, país tropical como o nosso, vai viver num lugar daquele estranha. E olha que Portugal não é tão frio, né? Tem países muito mais frios, não é? Mas por acaso algumas regiões frias. Depois nós tivemos, quando nós chegamos em 2016, tivemos um período que a gente chamou de inserção, que como parte do projeto, a gente visita as aldeias e procura estabelecer relacionamento, a fim de propiciar a pregação do Evangelho, com o desejo de ter igreja ali. Obviamente a gente precisa investir tempo e trazer mais pessoas, e começamos a fazer isso. Então fomos em várias, aí esse triângulo vai pontuando vários lugares, nós somos de norte até sul, num primeiro período. Fomos em 2 ilhas, 3 aliás, fomos Porto Santo, Madeira e São Miguel, que é a capital ali do arquipélago dos Açores. Ali tem uma igreja presbiteriana liberal, homossexuais e lésbicas, é aquela história que eu contei no começo. E eles têm um sincretismo religioso, então eles são alinhados com o catolicismo romano. Então, puxa, não dá para colaborar muito nesse campo aqui. Então vamos nos afastar. E a gente vai procurando onde pode apoiar, não é? E esse período foi muito positivo, meus irmãos, porque veio uma consequência, não é? Surgiu já na cidade de Braga o primeiro trabalho. Nós tínhamos um irmão que está lá até hoje, chamado Heraldo. Ele veio fazendo reuniões, a gente foi lá para dar apoio às reuniões familiares, depois foi para um espaço público. E esse trabalho foi o maior que a ICPP, quando a ICPP é a Igreja Cristã Presbiteriana de Braga, foi o maior trabalho que nós tivemos até então. Cresceu muito. E quando você ia lá para ouvir a palavra, e o nosso irmão Heraldo é estudioso, prega a palavra, embora não seja pastor, mas um estudioso da Escritura, que faz um bom trabalho da pregação da palavra, e mercê de Deus, a igreja se desenvolveu. Depois tivemos também Senhora da Hora, que é no Porto. Tivemos o surgimento da igreja de Montalegre, que é na divisa com a Galícia,
outra montanha gelada, bastante fria mesmo. Aqueluz, que é perto dos amantes de futebol, né, do lado do Benfica, lá em Lisboa. Depois, um terceiro fluxo de avanço, Póvoa de Varzim, que é onde nós estamos a dar mais apoio na atualidade. Surgiu cerca de uns 3 meses antes da pandemia. Do ano foi 2000, a pandemia foi 2020, então foi final de 2019. Como a gente visitava as cidades, a gente tinha visitado a cidade de Póvoa de Varzim há um tempo, fomos fazendo contato, começamos a ter culto de casa em casa, bem a la Atos mesmo, né, de casa em casa. E quando terminou a pandemia, o próprio grupo de irmãos, eram 4 famílias, pedido para a gente arrumar uma loja, um espaço, e arrumamos uma lojinha miúda assim mesmo, daqui para cá, bem pequena, e ali ficamos 1 ano, não é? Até que 1 ano depois nós arrumamos uma loja um pouco maior. Mas Póvoa de Varzim, mas só que a gente mora lá no Porto, não é? A Porto, deixa eu ver aqui, não dá para ver no mapa a distância, mas nós estamos falando de ida e volta 90 quilômetros, não é? De nossa casa até lá. Também um novo trabalho em Covilhã, já depois da montanha da Estrela, Serra da Estrela. Surgiu um novo trabalho na cidade de Braga, com a ida de um novo pastor para lá. Não posso negar que esse segundo trabalho surgiu no meio de briga, de disputa. Até no campo missionário é assim, meus irmãos. As lutas que nós temos aqui no Brasil, elas estão lá também, são importadas, não é? E chega, e missionários discutem, brigam, não é? Por motivos que não deveriam existir, posturas teológicas, litúrgicas, e surgiu um novo trabalho de Braga. Então você vai, uma é de um jeito, você vai na outra, é de outro. E está para nascer a terceira, não, a terceira me parece, a primeira e a terceira me parece são crescimentos mais saudáveis. Isso aqui já nos ensina, meus irmãos, como a gente precisa ir preparado para o campo missionário. Nós, sabe, a gente tem que segurar na nós mesmos, porque o orgulho é um bicho problemático, sabe, meus irmãos? A gente tem que colocar ele sob cabresto, não é? Temos que cuidar do nosso orgulho e não alimentá-lo, não é? E precisamos ter um coração mais preocupado com aquilo que glorifica a Deus e que sejamos fiéis ao nosso Redentor, não é? Então a gente precisa estar bem preparado para ir para o campo, meus irmãos. Recentemente, temos ido pregar nessas cidades de São João da Madeira, Ovar e Aveiro. Isso, quando eu falo recentemente, estou a falar aqui dos últimos 5 meses. Também um novo trabalho está a surgir em Leiria, que é mais perto de Lisboa, coisa de 1 hora, não é? Então, o princípio que a gente tem feito no campo, usado no campo, é isso, meus irmãos: procurado não ficar acomodado e ir avançando. Mas a gente sempre precisa de gente para ajudar. Quando a gente sai em lugares que a gente vai construindo relacionamentos, e ali a possibilidade de fazer um discipulado, não é? Nós vamos investir nisso, mas logo a gente vai precisar de mais gente para agregar forças. Então vale aquele ditado aqui, não é? Uma andorinha só não faz verão, não é? Então você precisa de mais gente no campo missionário. Precisamos de mais famílias, precisamos de mais missionários, mais pastores, precisamos de gente estudiosa, gente resiliente, gente que não vai... Desculpe essas figuras de linguagem que eu gosto de usar, meu irmão. Se eu falhar, alguém me aponte a mão e eu tento mudar. Mas a gente não pode ir com muita sede ao pote, sabe? E com pressa de ver as coisas acontecer, não é? Ler Atos é uma coisa, ler Portugal é completamente outra, não é? E é Deus quem faz a obra prosperar ou não. O fato é que quando a gente olha para a história desses últimos 8 anos, a gente olha com gratidão, muita gratidão. Mesmo que o crescimento tenha se dado no meio de muitas lutas, muitas intensas lutas, não é? Eu e minha esposa, em 8 anos, perdemos 9 pessoas da nossa família. E nenhum caso teve a ver com pandemia. Foi antes da pandemia. E nós não pudemos estar aqui, não é? A Ivone ainda veio, não é, para cuidar
do assunto do pai e da mãe. Meu pai faleceu, minha irmã faleceu, várias pessoas faleceram, pessoas de perto e um pouquinho mais de longe. Então, coisas assim que tornam a nossa vida lá no campo mais difícil, não é? E os problemas do próprio campo, as lutas do próprio campo. E o fato é que, a despeito das lutas, Deus tem abençoado o trabalho, e a igreja tem progredido, tem se espalhado. De tal modo, meus irmãos, bom, primeiro que ela tem se espalhado com o apoio do Brasil. Não só, eu sei que irmãos irlandeses têm apoiado, os norte-americanos têm apoiado, mas a grande parte do apoio, tanto de matéria humana como de recursos, tem vindo da nossa terra, da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Só que a situação é de tal forma, meus irmãos, que se nós sairmos do campo missionário português, o que acontece com o trabalho? Vai desmoronando, porque ele depende. O ideal é não depender. A gente precisa ir construindo um trabalho que vá se tornando independente, não é? Um dos focos do nosso ministério é esse, é treinar a liderança para que não haja essa dependência. Como é que a gente tem feito isso? Bom, nós estamos aqui no Brasil. Quem é que está a pregar lá? Quem é que está a conduzir a liturgia? Foram pessoas, homens, líderes, que têm sido preparados no decorrer do tempo, não é? Que estão lá a conduzir o trabalho. E também pastores que vão lá pregar. Então, mercê de Deus, o trabalho está caminhando e está em paz. Toda semana a gente tem contato com os irmãos, está tudo em paz. Isso é bom, já é bom sinal, não é? Mas isso para nós é muito gratificante. Eu peço que a igreja louve a Deus pelos avanços, né? Eu não vou gastar muito tempo aqui. A gente tem procurado investir aqui em alguns focos do trabalho, a faculdade, um novo seminário que surgiu lá recentemente, que a gente vai dar apoio agora em nosso retorno para lá. Mas eu queria destacar aqui, Conferência de Mulheres Cristãs e Associação Família Conservadora. O trabalho de cima são irmãs, uma de Braga, me ajuda Ivone, uma de Monte Alegre e uma de Póvoa de Varzim, que tem feito trabalho com mulheres cristãs e não cristãs. Isso tem sido muito positivo, já tem anos, não é? Alguns anos. Então, elas se reúnem, não são muitas vezes, porque há muitas limitações, mas elas se reúnem esporadicamente. Isso quer dizer que há encontros anuais, e é feita uma conferência voltada para a mulher, não é? Isso tem sido muito positivo. Há um canal no Ivone, há um canal do YouTube. Depois, se os irmãos se interessarem e quiserem, a gente pode passar isso para os irmãos. A Associação Família Conservadora não está aqui, mas já deixei com o pastor Ageu lá no escritório dele. Mas trouxemos um livro, né, da escritora Maria Helena Costa, que é presidente da nossa associação. Quando eu falo nossa, é porque ela não é só evangélica. Nós, como evangélicos, participamos sobretudo da liderança. É uma associação que procura ajudar as famílias que querem preservar os valores conservadores, né, contra um Estado opressor. E nós sentimos aqui no Brasil, não é? Estamos aí numa crise, não é? Com essa temática de Estado a controlar a família, a dominar sobre os valores cristãos da família, tentando retirar os valores, pôr os valores cristãos abaixo. Na verdade, a família abaixo. Portugal, isso já está há mais tempo. Então, a luta é renhida, sabe? É uma luta intensa. Então, esta irmã, há uns anos atrás, criou, e vários outros irmãos têm dado apoio nesse trabalho. Então, há um site chamado familiaconservadora.pt. Então, nós juntamos várias pessoas que possam contribuir e que têm contribuído com matéria para ajudar os pais e as famílias a tentarem ajudar os seus próprios filhos e se ajudarem no meio dessa crise, sobretudo com o governo e com a educação, ou a não educação nas escolas, não é? A ideologia do gênero que está bastante mais avançada em Portugal, na Europa, do que aqui. Aqui está indo bastante rápido. Lá está pior. Canadá, então, não está nada bom. O povo está a fugir de Canadá, né?
Então, essa associação tem o apoio da gente, a sede dela é lá em Póvoa de Varzim, onde nós estamos. Eu falo de desafio aqui, que são desafios, são tantos, e a gente tinha que ficar aqui um tempão, mas os desafios que a gente tem no campo, meus irmãos, eles passam por questões materiais e imateriais. Material a gente não tem nada, então se a gente não tem nada, a gente precisa de tudo. Não tem cadeira para sentar. Eu estou achando isso aqui um luxo, não é? Usar esse microfone aqui. O Davi veio pôr etiqueta, tipo, rapaz, queria ter essa etiqueta lá. Então, a gente não tem um microfone, não tem uma estante. Nós, com muito esforço, arrumamos umas cadeirinhas de plástico, quase tão boa quanto a do Brasil. Estou brincando, a palavra boa aí, né? Só eu sentar, ela quase me corta a costela. Eu falei, Deus, tira tudo daqui, vai machucar a gente nesse lugar. Aí o dinheirinho que a gente tinha lá para trocar pneu de carro, vai para a cadeira, vamos comprar cadeira. Então a gente, quando fala de desafio, tem essa parte material, que é muita coisa, e coisas que ajudam mesmo. A Associação Família Conservadora, ela está tendo uma expressão nacional, está saindo na mídia. Nós fizemos 2 conferências, 3, né? 2 sós e uma apoiando outra associação. Na primeira nós tínhamos 30 pessoas, foi realizada numa aldeia, no meio lá dos bois, numa escola agrícola. A segunda foi feita num dos principais centros de conferência lisboeta, na capital, um espaço para 700 pessoas. Só que quem está por trás é fraquinho, a gente não tem estrutura nenhuma, meus irmãos, né? Mas a associação está aparecendo lá, né? Os crentes estão aparecendo lá e estão fazendo trabalho. Mas a gente precisa estruturar a nossa base, a gente precisa ter estrutura material. E não material, nós somos de ajuda mútua, muito apoio moral, apoio de irmãos que orem por nós, que nos acompanhem. Como isso é importante, meus irmãos? São 2 questões que precisam andar juntas, não é? Isso engloba aí a ideia de desafios. Então aqui eu falo rapidamente aqui da Conferência das Mulheres, são as 3 irmãs que estão mais à frente dessas conferências, com mulheres cristãs e também não cristãs. O primeiro encontro, nosso espaço. O segundo, não estão todos na foto, mas já veio mais pessoas para participar. Aqui nós temos uma segunda loja, que é bem diferente dessa. As nossas irmãs que fazem as palestras. Uma delas, ela é chamada Maria Helena Costa, ela tem um ministério, ela é escritora. Então Deus tem usado muito ela. E eu confesso, meus irmãos, que eu e Ivone ficamos uns tempos no início do ministério lá, com um desejo enorme de ter alguém da terra para a gente investir, para a gente estar junto, para a gente ser conselheiro, ser amigo. Porque a gente foi aprendendo que melhor é que uma pessoa da terra leve o evangelho do que nós. Melhor é. Porque ele já entende os hábitos e costumes, como chegar nas pessoas. Então, isso era uma coisa muito preciosa. E mercê de Deus, ele nos concedeu algumas pessoas, e uma delas é a Maria Helena Costa. No princípio, quando a conhecemos, ela estava até, digamos assim, entristecida, porque ela não tinha apoio. Os evangélicos criticavam porque ela era escritora. Eu falei, mas que mundo é esse? Criticar porque você é escritora? A gente não entendia aquilo. Então ela era convidada para falar na televisão sobre ideologia do gênero, e os irmãos não apoiavam lá, porque achavam que o crente não podia apoiar essas causas. Apoiar que causa? Da família. Então, mercê de Deus, a gente passou a ter convívio, e ela tem atuado muito, meus irmãos. Então, essa aqui, o livro que está aí para a igreja, não é? É o 10º livro dela, saiu agora, um pouquinho antes de a gente vir para cá. Ela falou, pastor, espera que já está lançando o livro, que o senhor já leva, e ficou de mim. Mas esse aqui é um dos que foram lançados lá no nosso pequeno espaço. Esse é o pequeno espaço, né? Aí uma série de pessoas não evangélicas, pessoas que estão a lidar com problemas com o governo, problemas que eu digo, preciso explicar agora, né? A luzinha não está acendendo aqui. Eu falei da ideologia de gênero e da educação nas escolas. Há uma matéria nomeada de cidadania. Só que dentro da aula de cidadania não se dá aula sobre cidadania. Se dá aula sobre ideologia do gênero.
Ou seja, crianças miúdas, bem pequenininhas mesmo, são encorajadas a ter relacionamento, experiência sexual com a outra. Longe dos olhos e do conhecimento dos pais. Aí um pai tomou conhecimento e imediatamente tomou atitude. Quero tirar meu filho da escola. Primeiro tentou mudar, não conseguiu mudar as aulas. Depois falou, então, filho, cuido eu. Eu dou aula para ele. Isso gerou uma disputa ácida, está até hoje no campo jurídico, que extrapolou as raias do país, foi para o Tribunal Internacional, mas até hoje sai na mídia, e uma dessas pessoas tem acompanhado o trabalho da família conservadora. No treinamento da FITREF, a gente tem ajudado em duas áreas, aí, homilética e hermenêutica, pregação da palavra. Alunos, que um do Brasil, outro lá de Moçambique, treinamento com os oficiais na cidade de Praga. A ideia era que a gente treinasse para organizar a igreja, treinasse diáconos e presbíteros. Foi aí que surgiu o livro. Eu trouxe só um. Nós ficamos 2 anos trabalhando nesse tema, de preparar diáconos e presbíteros oficiais para a igreja. E nós aprendemos um bocado com isso, meus irmãos. Eu confesso que, e falo até, que está gravando, agora vai sair essas coisas aqui que eu estou dizendo. Mas eu fico até envergonhado, porque eu fui pastor no Brasil há cerca de 20 anos, e todas as igrejas aqui em São Paulo, aqui no Interlagos, onde fui pastor, na Filadélfia, no interior, eu tinha que ensinar sobre a igreja, sobre o que a Bíblia diz sobre diácono e presbítero. E eu tinha muito pouco a oferecer, porque eu entendia pouco sobre o assunto, E quando veio a pandemia, e eu propus que a gente estudássemos sobre isso para preparar diáconos para o campo português, aí que eu fui obrigado a estudar mais. E isso me custou 2 anos, Daí surgiu o livro, falei, eu não vou deixar isso parado. Aí fiz o livro, fizemos o livro. Uma versão para Portugal, que é aquele de lá, e a versão para o Brasil. O do Brasil está aí. Depois os irmãos tiverem gosto de olhar, mas qual que é o assunto? Aqui é só sobre diácono. É a bênção de servir, instruções para o ministério diaconal. Só que não é um livro só para o diácono, é um livro para a igreja. Porque quando a gente estuda o papel do diácono na igreja, a igreja está envolvida. A igreja precisa saber quem são os diáconos. A igreja precisa escolhê-los. A igreja é responsável. Nós não podemos responsabilizar tão somente, falar, foi o pastor, ou foi o conselho. Não, a igreja é responsável. Então a igreja precisa acompanhar o processo de escolha dos seus oficiais. Porque desta escolha e de termos bons oficiais, que teremos uma boa condução da igreja em todas as áreas. Então a igreja está envolvida integralmente nessa matéria, Aí é algo que está a nos esperar lá para o próximo ano, para fazer um curso lá para a liderança. Eu falei da Associação Família Conservadora. Aqui é um painel, a cada vez que acontece, um é mais elaborado que o outro. Nós temos um grupo de irmãos lá que tem agido assim, muito bem, Então, eles procuram profissionais altamente qualificados, sobretudo nativos. Então, os brasileiros, nós brasileiros, nós ficamos na retaguarda, Nós ajudamos na retaguarda. No máximo você vai ver uma foto onde a gente aparece lá, mas quem aparece são os portugueses que precisam aparecer, e quem fala também nos congressos são portugueses, Gente das mais diversas áreas que possam contribuir para as famílias. Aqui é foto do segundo encontro. A foto é escura, não dá para perceber muito, Mas é um espaço bastante importante lá em Lisboa. Nunca achei que a igreja, pelo menos nunca achei que tão cedo a igreja presbiteriana, tão pequenininha, que somos lá, pudesse ter um alcance, pudesse chegar a um ponto de trazer influência através de um braço da igreja, Eu falo pequenininha, meus irmãos, vamos conhecer a igreja. A igreja cristã presbiteriana, ela contava com aproximadamente há 8 anos atrás, com cerca de 60, 70 vidas.
60, 70 vidas no país inteiro. Olha que desafio, meus irmãos. E isso já tinha desgastado a vida de vários missionários que para lá foram. Vários missionários foram para lá. E eu estou a falar só de um grupo, da Igreja Cristã Presbiteriana como nós, sem falar de outras denominações. Hoje a nossa denominação, não tem estatística mais atual, não é? Que está para a gente fazer aí, mas deve estar a rodar em torno de 400 vidas, né, depois desses anos. Entre brasileiros que têm ido para lá, portugueses que têm vindo à fé, e algumas pessoas que vêm de outros países ali, sobretudo da Espanha, que às vezes vêm para estar com a gente ali. Então, mercê de Deus, a igreja tem aos poucos ganhado espaço, né? Aqui é um pastor português, e a Irene, sua esposa, a Ivone, a minha. Ele não tem formação teológica calvinista, confessional como nós, no Brasil temos, mas ele tem sido bênção lá. Aqui é um dos encontros também, direitos e liberdades fundamentais, aí o tema foi família. Aqui é um dos nossos trabalhos, essa é uma aldeia na divisa com a Galícia. Então você anda ali um pouquinho, 2 quilômetros, mais ou menos 3 quilômetros, já estão a falar galego lá, né? Então, uma região cheia de crendices. Eu não trouxe fotos aqui, se tiver está aí muito à frente, mas eles pintam algumas casas, põem uma pintura, uma cruz pintada em vermelho, que é para espantar os demônios, né? Então eles têm uma série de crendices. Nós temos essa aqui, ali é o espaço interno deste grupo, dessa igreja. Aqui é um encontro de 2 igrejas, de Póvoa e Monte Alegre. Aqui é uma das igrejas mais antigas do norte, na cidade de Passo Ferreira. O grupo é pequeno, nós tínhamos lá 6 pessoas, hoje deve estar com eu imagino umas 20 pessoas. Aqui é o trabalho mais recente, na cidade de Póvoa de Varzim, nosso espaçozinho ali. As cadeiras foram trocadas, mas a gente quer dividir aqui onde está o pessoal para fazer classe para criança. E deixa eu ver se eu tenho uma outra foto. O púlpito está aqui, feito à mão, não é? Mas aqui está a casa de banho, o banheiro, não é? Então as coisas não combinam. Então a gente precisa dividir, fazer uma divisória, dividir a classe de crianças. Se eu falo aqui, todo mundo, não dá para 2 pessoas falarem naquele ambiente de jeito nenhum, não é? Então, há várias coisas para a gente fazer ali, não é? Aqui, visitando os portugueses, não é? A gente tem uma rotina de visitação. Aqui foi um dos cultos no lar. Foi o primeiro batizado, aconteceu num apartamento aqui. Foram os 2 filhos desse casal. Recebendo visitas lá na Póvoa de Varzim. Visita de novo aí. Trabalho de discipulado. Nós tínhamos nessa altura aqui 2 grupos e paralelamente a gente estava a fazer o trabalho de treinamento de liderança. E eu só vou mostrar essas fotos mais recentes, que são as visitas e cultos que a gente tem feito na região que vem para Aveiro. Alguém conhece Aveiro? Não é? Pronto. Aveiro, Coimbra, são cidades irmãs, estão perto. Coimbra é mais conhecido que a cidade universitária. Almejamos que a igreja chegue lá também. Mas aqui já é região de Aveiro. Então, é uma região que a gente tem feito culto dos lares. Ovar já é a segunda cidade, indo para Aveiro mais adiante. Também cultos nos lares. Essa Ovar é bem junto ao mar. E Aveiro, temos algumas famílias ali. Tivemos culto lá também antes de virmos para cá. Essa aqui é a nossa assembleia, os pastores, presbíteros lá em reunião. Mas eu penso que tá bom por aqui, meus irmãos, que aqui tem muita foto, aqui é visita nas aldeias. Então a gente percorre o campo, onde a gente tiver porta aberta, a gente vai. Com os agricultores, se eu tiver oportunidade, eu vou falar com os agricultores. Os últimos investimentos de tempo e de oportunizar a pregação do Evangelho foi com um grupo de
de empresários, foram 3 meses, não é? 3 meses, toda semana nos reuníamos, ouvir o Evangelho, não é? E aqui são visitas nas aldeias. Esse aqui chama-se Moisés. Moisés, um dia, eu fiz amizade com ele há anos antes de ir para Portugal, né? Fiz amizade amizade sim, né? A gente fala amizade, né? Amizade para português é outra coisa. Amizade é contato via Facebook, né? Depois eu fui visitá-lo, ler a Bíblia com ele. Ele está sem possibilidade de andar já faz mais de ano. E um belo dia eu abro lá o Facebook, está lá uma mensagem dele: então, quando é que você volta para ler a Bíblia de novo? Ô Senhor, né? Que coisa boa, né? Porque uma aldeia, cerca de 110 famílias, e é bom saber que as pessoas, de alguma forma, a nossa presença, a presença dos evangelhos ali, está fazendo alguma diferença. Queira o Senhor que ele venha à fé, não é? Ouvido o Evangelho, ele como outros têm ouvido. Mas eu vou deixar aqui um tempo, meus irmãos, olha, se alguém tiver alguma pergunta que a gente possa contribuir, não é? Elucidar, por gentileza, fica à vontade. Meu irmão, Pastor, uma curiosidade: quando um português recebe a palavra, o senhor está evangelizando, geralmente são 2 perguntas, na verdade. O senhor sente mais podia passar para a gente, mais uma frieza, né, europeia com relação ao cristianismo, ou é questão do próprio comportamento do povo? Pergunto isso porque eu trabalho com alguns europeus, e quando começamos a falar um pouco de Cristo, né, das raras vezes, eu não consigo assimilar se eles não gostam de falar de religião, ou é uma questão de assim, te ouvi e um dia eu te respondo, né? Essa é uma pergunta. Sim. E se existe também, se o senhor consegue perceber, não sei se é agradável de falar, mas se o senhor consegue perceber que europeus, eles se convertem por uma troca, algum favor com Deus, como prosperidade. Pronto. Olha, e assim, o primeiro aspecto, você fala dividido em 2, né? Porque o europeu, ele tem um jeito de ser que é diferente do latino-americano. A gente diz, na nossa linguagem, a gente diz que ele é mais fechado. O relacionamento dele não é tão aberto quanto o nosso. O que eu chamo de aberto? Você está bom? Tudo bem? Firme? Entendeu? Abraço ele, dou um beijo. Esse calor humano e essa facilidade de relacionamento que é típica do latino-americano, não há no europeu. Se ele gosta ou não, aí é uma história que a gente vai descobrindo caso a caso. Então, às vezes a gente vê isso e fala, ele é de difícil acesso. Bom, é difícil acesso, não é? É difícil acesso. Mas aí vem a outra questão que é espiritual. O europeu, como foi dito pelo pastor Gil no início, ele ali foi o berço do cristianismo. Então ele presume que já conhece, não é? Ele presume o conhecimento do Evangelho. Em Portugal, especialmente, Portugal e até onde eu sei, a Espanha também, a reforma protestante não entrou. Não entrou, ela foi cerceada, ela foi decapitada logo de cara, não é? Calvino procurou alguma atividade por lá, posteriormente com os nossos irmãos Calley, não é? Na Ilha da Madeira, mas houve muita perseguição e morte. 1755, na época há narrativas e história que apontam que havia crente perseguido ali já, ainda aliás, 1755. Então, agrega-se a esse facto um outro, que a Europa é uma região secularizada, as questões de fé são coisas muito particulares e relativas. Você tem a tua fé, ou melhor, é subjetivo, você tem e eu vou respeitar. Respeite a minha, dirá ele, entendeu? Respeite a minha. Não tente me convencer que eu estou certo ou que eu estou errado. Deixa eu decidir. Então é uma coisa muito autônoma. Ele é que quer tomar suas próprias decisões. A ideia de empoderamento. Eu resolvo a minha vida, eu não preciso do Evangelho. É um senso muito comum. É um senso muito comum. Então isso cria uma certa dificuldade para nós, porque nós imediatamente já queremos falar do Evangelho, não é assim? Vamos falar e vamos falar logo. Então isso muda um pouco o nosso dia a dia, o modo operandi, tem que ir por outra via.
Que a gente fala, e entra aqui, sai ali, não é? Então, veja, eu percebo essas duas dinâmicas aí, essa simbiose, não é? O jeito de ser, secularização, a percepção do cristianismo, não é? Já coisa do passado. Hoje nós somos um povo autônomo, não é? Ainda carrega aquelas ideias do iluminismo. E a segunda pergunta, me perdoa, irmão. O senhor percebe que é questão de prosperidade? Perdão, desculpe ter esquecido a tua pergunta, mas assim, existe uma ala de português realmente que tem sido muito cativada pela teologia da prosperidade. Então são dois momentos, né? Amor e ódio. Porque uma hora descobre o que está por detrás, não é? Explico. A IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, ela entrou em Portugal e procurou, ela foi muito atrativa. Ela teve uma narrativa muito atrativa. Todavia, com o passar do tempo, ela quis comprar os principais pontos turísticos do povo, patrimônio histórico. E aí que houve um despertar da nação e um movimento contra a Universal. Então, nós temos muitos movimentos da teologia da prosperidade lá. É muito atrativo, porque o discurso é atrativo, não é? Promessa. Quem não quer ficar sem doença, ficar rico, aquela conversa toda que a gente ouve no Brasil ainda até hoje, não é? Vai ao encontro dos anseios do coração, né, da natureza pecaminosa do homem, né? O meu ego. Então, no entanto, o português tem uma característica que eu penso que seja do europeu em geral, mas não tenho certeza, que ele é mais sintético. Explico. Você vai falar do evangelho português, ele quer saber a síntese da fé. Use a confissão de fé, por exemplo. Use os catecismos. Ele vai falar assim, poxa, ele vê coerência, não é? E ele deseja nela, de coração, ver coerência. Porque ele é assim, o irmão tem experiência com o povo europeu, você solta uma frase, se houver inconsistência na declaração, ele já te barra. Para aí que você falou aí não está muito bem, já não entendi, então já te barra. Então ele quer ver coerência no discurso. E a confissão de fé, e aqui eu paro para dizer o seguinte, irmão, que grande oportunidade temos diante de nós, meus irmãos. A igreja presbiteriana, com o seu conjunto doutrinário, com a sua vida piedosa, com o seu amor pelos seus semelhantes, tem um potencial tão grande de fazer missão em Portugal, meus irmãos, porque nós temos tanta bagagem, porque nós estamos preocupados com doutrina, sim, mas nós estamos preocupados com uma doutrina que nos leva à piedade. E essa coerência é extraordinária, não é? Tanto, eu acabei de dizer que o trabalho mais forte que nós tínhamos, tinha essa característica de Braga. E Póvoa de Varzim é um trabalho forte. As pessoas não conseguem ficar ali por causa de dinheiro, que é caro pagar a casa, a moradia. Mas nós temos uma oportunidade de ouro, meu irmão. De ouro, não é? É que a gente está longe, nós, os irmãos aqui, nós estamos longe, não consegue o tempo todo perceber o que acontece lá. Mas eu faço o microfone para vocês aqui, do alto-falante. Irmãos, igreja presbiteriana, nós temos uma oportunidade de ser bênção para aquela terra. Como? Enviando gente, apoiando gente, fortalecendo o trabalho missionário reformado, calvinista de verdade lá. Nós temos potencial para abençoar muito aquele povo, se Deus permitir. Obrigado pela pergunta, irmão. Se algum irmão mais... Olá, Davi, presbítero Davi. Pastor, o senhor falou sobre o livro que o senhor trouxe. Caso as pessoas queiram comprar, após o senhor não estar aqui conosco, como é que eles podem fazer? Como podem procurar o senhor, pedir, encomendar o livro para poder adquiri-lo? Então eu conto rapidamente a história do livro, meus irmãos. Foi produzido em Portugal, né? Foi produzido em 2 versões e eu enchi a mala de livro e trouxe para o Brasil. Quando acabou, isso acabou. A gente pode produzir mais. Eu não fui falar com a nossa editora. Por quê? Porque tinha pressa. Eu tinha pressa. Eu queria ver as coisas produzidas. Pedi apoio. Quem faz, por exemplo, a apresentação do livro no Brasil é o Solano Portela, o presbítero Solano Portela, que já pregou aqui junto comigo uma ocasião das 7 palavras, e o Ronaldo Lidório, né?
colega na FITRE, na Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Em Portugal, quem faz a apresentação são os 2 únicos pastores portugueses da nossa denominação. Então, a produção é limitada, né? E por isso eu não consegui nem ter um preço popular, ele custa 103, não é? 103, se for no site vai sair mais caro. Tem um site, mas sai mais caro, porque a gente não determina exatamente as coisas ali. Mas os que estão ali é fácil. A Ivone está ali atrás depois, minha esposa Ivone, os irmãos, conversa com ela, o que tiver combinado, a forma de pagar está feito, não é? Eu até, se porventura, enquanto nós estivermos no Brasil, nós precisarmos de mais, eu vou correr para resolver, não é? Porque ali nós trouxemos 15, em casa ficaram uns 20, aí terminado. Então, se a gente perceber que há necessidade, a gente vai buscar meios, não é? Até que lá no futuro a gente vai bater na porta da nossa editora, ver se é possível de popularizá-lo, não é? Porque entender o nosso anseio, meus irmãos, digo com toda clareza, foi um investimento todo pessoal, não é? Contratar designer, revisor no Brasil e em Portugal, produção do material, tudo foi a gente que fez, não é? Mas o objetivo o que é? A captação da venda, do recurso de venda, é para produzir o segundo e terceiro que estão na... A gente está cheio de vontade. A gente quer desenvolver que já tem alguns capítulos sobre o presbítero, mas sempre procurando mostrar o lado do presbítero com missões e depois a natureza da igreja, sobre a qual os presbíteros e diáconos estão à frente para conduzir esse trabalho missionário, né? Então o anseio é esse. Vende ali, pega o dinheiro e faz tudo de novo. Contrata o pessoal para poder ajudar a fazer. Tá bem, meus irmãos? Só esse esclarecimento que eu gostaria de deixar marcado aí. Tá bom. Tá bem, meus irmãos. Eu agradeço muito, né, a atenção dos irmãos, carinho. Obrigado ao pastor Ageu, ao conselho da igreja local também. E aos diáconos, que Deus os abençoe muito no ministério, que os irmãos tenham uma tarefa excelente para com a igreja do Senhor. Obrigado. Nós que agradecemos. Vamos orar por esses irmãos. Vamos ficar em pé. Pai Santo, nós te louvamos pela vida do teu servo, reverendo José Roberto, sua esposa Ivone. Pedimos que o Senhor continue cuidando deles nestes dias no Brasil, para que eles possam resolver todas as questões e preparando-os, Pai, para o retorno deste trabalho tão abençoado naquela terra, ó Pai, para que os eleitos do Senhor sejam alcançados e a tua igreja possa crescer ali para a honra e glória do teu nome. Continua cuidando deles, ó Pai, dando a eles ousadia, intrepidez, sabedoria, ó Pai, para abordar aquelas pessoas diferentes de nós, com outra formação cultural. Mas sabemos o Senhor tem os teus escolhidos ali também, Pai, que serão alcançados pelo teu evangelho. Então, pedimos que o Senhor abençoe o ministério do teu servo, a fim de que aqueles que são do Senhor se aproximem, para que a tua igreja cresça ali, avance a alcançar todos os teus escolhidos, Pai. Continua cuidando deles, abençoando todos os seus caminhos aqui no Brasil, para que a palavra do teu servo, instrumento do Senhor, iluminado pelo Senhor, possa produzir também novas vocações, homens e mulheres levantados pelo Senhor para serem missionários também. Continua abençoando a eles e a todos nós neste dia que é teu. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.